Olá, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro workshop Como se tornar um perito judicial. Meu nome é Camila Soares, eu sou engenheira civil e perita judicial desde quando eu me formei. Isso aí, e eu quero trazer para vocês essa área de atuação que é pouco conhecida, tanto por nós profissionais quanto por estudante, e o pior, nem é falado em faculdade. Então, vem comigo que essa jornada de 3 vídeos eu vou mostrar para você um pouco mais sobre essa área de atuação que quase ninguém conhece. Pois é. Para você entender como eu conheci essa área, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu me formei no final de 2016, início de 2017 eu colei grau e encontrava naquela situação, crise econômica bombando no país. E a gente aí recém-formada, desempregada, sem saber o que fazer, porque não tinha obra. Eu não gostava de projeto e também a área de projeto super saturada. Então eu tive uma única opção. Ou buscar uma área de atuação, ou não trabalhar com engenharia. Você acha que eu escolhi qual? Exatamente, óbvio. Eu escolhi buscar uma nova área de atuação. Por quê? São 5 anos de estudo, gente. 5 anos não pode ser jogado no lixo. Hoje em dia a gente vê aí muita gente que simplesmente abandonou a engenharia. Então isso aí nunca foi e nunca teria sido, né, uma opção para mim. Eu sei que é complicado, é difícil a gente encontrar aí, né, numa crise econômica, a gente sem saber o que fazer, muita gente tendo conta para pagar, todo mundo tem isso, não tem jeito. Só que tem uma diferença, que esse primeiro vídeo eu vou até bater mais na tecla, que é justamente dos dois tipos de pessoas, né? Tem pessoas que ela simplesmente vai atrás daquilo que ela quer e tem pessoas que simplesmente esperam as oportunidades cair. Você que está nesse vídeo, com certeza é do tipo da pessoa que vai atrás, porque é um workshop, são 3 aulas, você não tinha que estar aqui assistindo, você, né? Isso daí você tá porque você escolheu estar aqui assistindo, porque você achou interessante essa área de atuação, porque você quer saber mais sobre perícia, e é isso que faz a diferença entre os homens e os meninos, e entre as mulheres e as meninas. Mas basicamente é isso. Engenharia civil, principalmente, ela é uma área, né, onde a gente pode atuar em várias áreas, várias. A gente pode atuar com projeto, a gente pode atuar com obra, a gente pode atuar com gestão de obras, com planejamento, com laudo, com perícia, com engenharia diagnóstica, com patologia. É gigantesco o nosso leque. E mesmo assim ainda tem gente que não consegue alavancar na engenharia. Por quê? Pois é, vamos pensar um pouco como funciona isso. Na faculdade a gente estuda muito o quê? Muita área de projeto, muita coisa de, digamos assim, obra, porque a prática mesmo a gente não vê. Mas a gente vê a teoria, construção civil, materiais de construção, enfim. Cálculo então nem se fala, né? 5 períodos para raciocínio lógico, para cálculo, pau quebrando. Então eu não acho justo, não achava justo eu ter saído da minha cidade, eu ter estudado 5 anos e ter ficado desempregada e não conseguir atuar como engenheira. E pasmem, né? E assim, aquela questão, né, de família. A família de todo mundo, ela ainda... Ah, e aí? E aí? Já conseguiu um emprego? E aí? Tá mandando currículo? E aí? Já vai pra obra? Muita gente, né, tem a cultura de achar que engenharia é só obra, e não é. Engenharia vai muito além disso. Engenharia vai muito além. Hoje em dia, mais do que nunca. Hoje em dia, se você é um engenheiro que você não está nas redes sociais, se você é um engenheiro que você não está usando o marketing digital, você vai ficar fora do mercado. Você vai ficar fora do mercado. Então, não adianta nada eu estar te mostrando aqui uma área de atuação, você simplesmente fazer tudo que eu tô falando e deixar o resto para trás. Hoje em dia ninguém contrata mais por currículo no e-mail. Hoje em dia ninguém contrata mais simplesmente, olha que bonitinho, ele tem 5 pós-graduação. Não, gente, hoje em dia não é assim. As coisas mudaram, o tempo mudou, os tempos estão mudando e vão mudar cada vez mais. Mas vamos ao que interessa, perícia judicial. O que é perícia judicial? Perícia judicial é uma área de atuação da engenharia, da arquitetura,
que mostra, né, principalmente na NBR, ela mostra que nós, engenheiros e arquitetos, estamos aptos a trabalhar nessa área de perícia, tá? E o que é perícia judicial? Se você ligar o nome, é perícia na justiça. O que é isso? Como funciona isso? Nós, peritos, somos auxiliares da justiça. O que é ser auxiliar? É ajudar o juiz, tá, a resolver um processo. Basicamente é isso. Falando a grosso modo, é isso. Como que nós, engenheiros, podemos ajudar um juiz a resolver um processo? É simples. O juiz estudou o quê? Direito. Ele sabe fazer alguma coisa da área da engenharia, por exemplo, avaliar um imóvel. Ele não tem estudo para isso. Ele não pode falar, esse imóvel aqui eu acho que vale tanto. Ele não pode fazer isso. Então, por isso que existe aí várias áreas de atuação, não só na engenharia e arquitetura, como medicina, como biomedicina, como contabilidade, tem várias. E uma dessas, que é o nosso foco aqui, é engenharia e arquitetura. Então, quando o juiz recebe um processo da nossa área, ele precisa nomear um profissional técnico, tá? Porque falta para ele a parte técnica, então ele precisa de auxílio. Então, como que vem esse auxílio? Através da perícia, certo? Pois bem, como, Camila, que eu, engenheiro recém-formado, sem experiência, eu não sou pós-graduado, posso atuar com isso? Bom, você citou 2 pontos aí que são importantes. Mito, tá? Mito. Engenheiro tem que ter pós em avaliações e perícias. Mito, não temos que ter pós. Nossas lá atividades, né, nas NBRs já mostram que nós, engenheiros, estamos aptos a trabalhar com isso. Então, para a gente se cadastrar, a gente precisa primeiramente iniciar na Justiça Gratuita. O que é isso? É um banco de peritos, onde reúne várias profissões que você se cadastra. Como que a gente se cadastra? É simplesmente ir lá e falar, eu quero ser perito. Mais ou menos, mas não necessariamente. Todo e cada estado, ele tem um edital, e esse edital deve ser seguido. Como que ele deve ser seguido? Lá vai mostrar o que você precisa enviar para ser aprovado. Por exemplo, aqui em Minas, a gente precisa de alguns documentos pessoais, alguns documentos aí você comprovando que você está ativo no CREA, uma certidão do CREA, e o mais complexo é uma tal de uma inscrição municipal. O que é inscrição municipal? Nada mais é do que você informar para a prefeitura que você é autônomo, atuante na cidade. Basicamente é isso. Então, desde 2019, eles estão com esse pedido dessa inscrição municipal. Antes nem isso eles cobravam, tá? Então, hoje em dia tem isso, você envia, eles devem te aprovar, se estiver tudo certinho. Pronto, você está apto a receber nomeações. Legal? Show! Bom, eu preciso de experiência para trabalhar nessa área? Não, você não precisa de experiência. Mas o que a gente vai entrar aqui agora é um assunto importante que deve ter muita atenção. Você ser apto é diferente de você ser capacitado. O que é isso? Basicamente, se você pode, tá? Você é recém-formado, você está com seu CREA ativo, você pode trabalhar com perícia. Mas me fala uma coisa, você faria uma perícia sem nenhum conhecimento? Certamente não. Por quê? Porque o seu CREA está em jogo. Pois é. Então, qual é a lógica? A lógica é se capacitar. O que é se capacitar? É a gente estar sempre em busca de conhecimento. Livros, cursos, workshop, palestras, congressos. Isso é a gente estar se capacitando, tá? Muita gente acha que já sabe tudo, saiu da faculdade, é engenheiro, não precisa de mais nada. Não é assim que as coisas funcionam. Sinto lhe informar, mas não é assim e eu acho que nunca será. Então, assim, se você formou, se você está aí querendo buscar uma área de atuação, se você quer atuar com a área de perícia, tenha em mente que você vai precisar se capacitar. Tenha em mente que você vai precisar estudar muito, assim como outras áreas. Muita gente tem a ilusão de que sai da faculdade e para de estudar. Não é assim, tá? A gente forma e a gente cada vez estuda mais. Por quê? Porque as coisas mudam. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar atenado, principalmente para trabalhar na perícia, é uma área onde a gente tem que ler muito, a gente tem que ler muita norma,
a gente tem que ler livro, a gente precisa fazer muitos contatos aí para poder elaborar laudo, redação de laudo. Então são áreas que a gente precisa desse conhecimento. E a gente não tem esse conhecimento na faculdade. Se você não tem na faculdade, você vai buscar onde? Fora. Duas maneiras, tá? Ou você busca uma pós-graduação, ou você busca cursos extracurriculares. O que é isso? Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia tem curso para tudo. Então, um desses cursos é um curso de perícia, né? Obviamente. Quando eu comecei em 2017, quase não tinha curso de perícia, tá? Não tinha. Para você ter noção, eu fiz um curso de perícia judicial com advogada. E hoje ainda a maioria é advogado. Então, assim, engenheiro tem eu, né? Que agora eu lancei a minha turma. Inclusive, quinta-feira a gente vai abrir a inscrição para a segunda turma do Fórmula da Perícia Judicial. Se você tem interesse, já entra aqui no grupo VIP que eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque vai ter uma oferta somente quinta-feira, mega especial, tá? Então, tem eu e tem mais um ou outro, porque não é comum engenheiro dar curso disso. Primeiro, porque os engenheiros que trabalham há muito tempo com perícia já são milionários, né? Fazem perícias milionárias aí, e eles não passam esse conhecimento, tá? Uma outra maneira são algumas pessoas que começaram nessa área e fizeram alguns cursos e soltaram, né? Eu fiz alguns cursos aí, a maioria de advogado, quase não tem, inclusive assim, presencial, a maioria é realmente advogado, engenheiro não tem muito. Para vocês terem noção, a área de perícia ela foi conhecida por engenheiros. Eu fui uma das primeiras a falar disso no Instagram. Hoje em dia tem um ou dois, mas ainda é muito baixa, as pessoas ainda não conhecem. E esse é o intuito desse workshop, de apresentar essa área. Onde? Como eu falei, você não precisa ser especialista, tá? Por quê? Hoje em dia, uma especialização é em torno de 15 mil reais, tá certo? 15 mil reais. A gente consegue alguns cursos aí em torno de 500, 400, 1.000, 2.000, né? Mais ou menos isso. Um curso onde a gente vai aprimorar. Por exemplo, a perícia, ela não é simplesmente você entender sua perícia judicial. Se você acha que é só um curso vai resolver sua vida, não tem como, né? Assim como em outras áreas, não tem como um curso só resolver tudo. Por quê? Perícia judicial é um assunto. Você vai entender o que é perícia. Trâmite, Código de Processo Civil, quais NBRs, como elaborar laudo, petição. Sabe o que é petição? Provavelmente não, porque é uma parte do trâmite da justiça, tá? Avaliação de imóveis é uma área que você atua com perícia, então você precisa entender. Patologia é uma outra área que você atua na perícia, então você precisa entender. Então, assim, tem várias maneiras aí que você precisa estar ciente, precisa estar estudando, estar atento para atuar nessa área. Então, dica, se você saiu da faculdade achando que os seus estudos acabaram, você está enganado. Começam agora. Principalmente se você entrar na perícia, né? A perícia é uma área aí onde a gente vem estudando sempre, onde a gente vem sempre tendo que estar participando de congresso, participando de workshop, participando de seminário. Por quê? Network. Conhecem a palavra network? Pois é, network hoje é muito mais importante do que currículo, tá? Como que você pode usar o network para trabalhar nessa área de perícia? A nossa terceira aula vai ser sobre isso. Então, nessa aula de hoje, eu mostrei para vocês como você pode começar a atuar nessa área. Vamos recapitular? Olha só, engenheiro civil ou arquiteto com CREA-CAL ativo tem que estar ativo, tá? Porque não tem como você falar que você trabalha nessa área se você ainda não é formado, se você não está ativo. Muita gente forma e não ativa o seu CREA. Gente, esse é o maior erro do mundo. A gente demorou 5 anos, muita gente gastou 70, 80 mil reais para uma faculdade e não quer ativar o CREA, 1.500 reais por ano. Não tem lógica, tá? Não tem lógica. Você tem grandes oportunidades de trabalhar aí por conta própria e a perícia é só o pontapé. Assim como foi comigo. Hoje eu não faço só perícia. Hoje eu trabalho em outras áreas de atuação que com certeza foram através da perícia que me abriram a minha mente para mim trabalhar nessas áreas. Por quê? Como eu falei, a gente tem que estar sempre capacitando, sempre estudando.
Quando a gente começa a estudar, cada vez mais, a gente descobre novas áreas, novas maneiras de vender serviços. Hoje em dia tem serviço aí para dar, vender, emprestar, só que muita gente não conhece. Por exemplo, um exemplo clássico, laudo de reforma. Você sabia que tem uma NBR 16280, que ela obriga a ter um laudo, uma RT em cada reforma que acontece? Pois é, tem engenheiro que não sabe disso. E é uma área de atuação, tá? É um serviço que você pode vender. E na perícia não é diferente. Muita gente não sabe como começar, muita gente não sabe como ganhar dinheiro com isso. Então, primeiramente, você precisa ser criativo. Sem ser criativo, você não consegue fazer nada, tá certo? Criativo, você vai buscar quais documentos o seu estado cobra para você se cadastrar. Você vai pesquisar a AJG, que é Assistência Jurídica Gratuita. Todo estado tem isso, que nada mais é do que o banco de peritos, onde a gente se cadastra, né? E esse banco de peritos, você é sorteado para realizar algumas perícias. Como funciona essas perícias? Camila, eu me formei, né? Já vou entrar aí na perícia e só me formei, eu só tenho no meu currículo lá, engenheiro civil, formei no final de 2019, beleza, e vou mandar meu currículo, eu quero trabalhar nessa área. Deixa eu te contar uma coisa. Assim como em outras áreas, por exemplo, obra, você entregaria uma obra para alguém recém-formado que não tem experiência nenhuma? Não, você não entregaria, tá? Normal, ninguém vai entregar algo que ninguém sabe se você sabe ou não, tá certo? Como funciona para você se cadastrar? Existe um item que é muito importante, que é um item currículo. Você sabe o que é currículo? Com certeza você sabe. Só que a diferença para você se cadastrar na justiça, você tem que ter um currículo voltado para perícia. Um currículo pronto para aquele cargo, tá? Vou colocar experiência de obra, experiência de projeto, experiência e nada de perícia. Eu não sei nada de perícia, mas eu tenho muita experiência em outra área. Você acha que um juiz vai te nomear se você não tem experiência naquilo que ele precisa? Não, ele vai nomear pessoas que se capacitaram, né? Estão aptas a executar um bom trabalho para ele. A justiça já é lenta, tá? A justiça é lenta. Então, quanto mais acelerado, quanto mais capazes a gente for, melhor. Então, dica, se capacite. Arrume um currículo para você focar em perícia. O que é um currículo focado para perícia? É um currículo com curso voltado para perícia, curso de avaliação, curso de patologia, engenharia diagnóstica, elaboração de laudo. São esses tipos que fazem um currículo se destacar na área da perícia. Então, dica, foque nisso. Se você quer entrar na perícia, comece se capacitando, tá? Crie um currículo específico para perícia, tá bom? Combinado? Uma outra maneira de você melhorar, de você se capacitar, é você estar focado em network nessa área, é você estar indo em locais onde outros peritos, outros profissionais estarão trocando ideia, trocando figurinha, né, como dizem. Por quê? Nessa brincadeira você pode receber uma indicação, então é legal, tá? Uma outra dica, que é uma área que é dentro da perícia, porém não é como perito, tá? Chama assistente técnico. O que é um assistente técnico? Nada mais é do que você, engenheiro, prestar serviço para uma das partes, o autor ou o réu. Então, algum escritório de advocacia, alguma coisa do tipo, eles vão te contratar para você ser o assistente técnico deles. Então, você vai acompanhar a perícia com eles, você vai elaborar os quesitos, você vai fazer a parte técnica do lado deles, tá? Então, é também uma área, além da perícia judicial em si, a gente tem essa parte aí de assistente técnico, tá? Então, para quem nunca ouviu falar em nenhum nem outro, já te falei 2 áreas de atuação, tá bom? Então, como eu disse no início do vídeo, a perícia, ela é só aquele pontapé. Quem entra nessa área não fica só na perícia judicial. Vai procurando as outras aberturas. Assistente técnico, trabalhar com laudos, avaliar imóveis, tudo isso a gente ganha para fazer.
Tudo isso é um serviço que a gente pode vender. Então não tem sentido nenhum você ficar bitolado só em perícia judicial, né? É só uma das partes que a gente pode atuar. Hoje eu não sou só perita. Não sou. Hoje eu faço avaliação, hoje eu faço um laudo ali, hoje eu faço uma vistoria ali e por aí vai. Então é isso que você tem que ter em mente. É isso que a gente tem que estar sempre se capacitando, estar sempre buscando novas informações, novos contatos, sempre estando em contato aí com pessoas que têm a agregar, grupos, enfim. Hoje a internet ajuda muito, porque hoje o conhecimento é muito mais disseminado do que antes. Em 2017, quando eu comecei, não tinha isso aqui que eu estou fazendo agora. Para mim saber o que era perícia judicial, eu tive que achar e unir muitas informações, porque eram muitas informações soltas, tá? Então isso aí é uma parte que eu acho interessante para você já ter aquele feeling da perícia. É isso, perícia, nossa, que legal, não sabia que tinha essa área. Muita gente até hoje ainda tem dúvida se para ser perito precisa de concurso. Não, não precisa. Basta você ser um ativo no seu conselho, enviar a documentação e aguardar, tá? Aproveitando, se você ainda não entrou no grupo VIP, eu vou deixar aqui embaixo. Entra lá no grupo VIP, a gente vai estar discutindo os vídeos, a gente vai estar aproveitando esses 3 dias de interação lá com vocês, tá? Saber o que vocês estão achando, tirar algumas dúvidas e detalhe importante que quinta-feira a gente vai abrir as vagas para a segunda turma do Fórmula da Perícia Judicial. Vai ser somente quinta-feira, então vai ser uma oferta especial só para quem está no grupo VIP. Então, se você quer participar aí, quer aprofundar nessa área da perícia, entra lá, porque quinta-feira a gente vai abrir as inscrições e se você interessou nessa área, se você quer saber mais dessa área, acompanhe aí terça, quarta e na quinta-feira a gente vai ter essa abertura, porque é uma maneira onde você está trocando ideia com pessoas da área, você está aprendendo em um curso passo a passo todo o trâmite, como funciona lá dentro, como funciona para você buscar mais perícias. Então tem todo esse detalhe aí que em um vídeo aqui de 20, 30 minutos não tem como eu te falar, mas vai ser muito bem-vindo, tá? E é isso, espero que essa aula de hoje tenha aberto os olhos de vocês sobre perícia. É conhecido aí a área de perícia, sabendo que não é aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, porque muita gente não fala de perícia e quando fala, mas perícia é isso, mas gente, não é assim. Toda área, ela tem a parte pró e contra. Toda área tem aqueles que se destacam e aqueles que não se destacam. Por que não? Então tem todo um contexto, não é simplesmente a área não é boa. É boa, tem gente que faz perícia milionária. Hoje eu tenho 3 anos de atuação, já peguei perícia com um honorário excelente. Então, assim, onde que a gente ia conseguir fazer isso trabalhando normal? Não ia. É uma maneira onde você consegue trabalhar de casa, marcar os seus horários, tudo é de acordo com o seu horário. Você como diz, né? Você é o perito, você manda na situação. Então, você que organiza os seus horários. Se você quer trabalhar com perícia, laudo e ainda trabalhar como assistente técnico, você pode. Nada impede você trabalhar em várias áreas. Nada impede de você estar trabalhando CLT, por exemplo, e querer fazer um extra de perícia. Nada impede. Porque você pode atuar nessa área fazendo o seu horário, tá? Então, por muito tempo, eu também fiz isso. Eu estava prestando serviço de gerenciamento de obras e ainda trabalhava com perícia. Marcava algumas perícias que tinham nomeações e conciliava. Dá para conciliar tudo, tá? E quem quer focar nessa área, é óbvio que o retorno é mais rápido porque você começa a pegar mais, você começa a fazer mais rápido e as coisas vão caminhando, assim como em qualquer área. Mas basicamente é isso. É uma área que eu queria mostrar para vocês que é possível trabalhar assim, mesmo você sem experiência, mesmo você sem pós-graduação, mas é óbvio, você precisa se capacitar, né? Então, se você está disposto a se capacitar, você tem mercado e muito, porque hoje, se a gente não vê na faculdade, se a gente não vê profissionais falando, obviamente não tem muita gente fazendo, tá bom? Então, era isso. Te aguardo amanhã, na aula de amanhã. Não se esqueça
de entrar no grupo VIP. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. A gente vai estar vindo com um trabalho bem legal aqui no YouTube. E sejam muito bem-vindos aí a esse primeiro workshop. Espero que gostem e que com certeza clareiem a mente para vocês começarem a atuar nessa área, tá bom? Até lá, te espero amanhã, 20 horas. Um abraço!